diz, vou ler mais uma vez, 1 João, capítulo 5, versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o texto está dizendo que aquele que nasceu de Deus, esta pessoa, ela é vitoriosa, ela nasceu para vencer e não para perder. Porque aquele que é de Deus, irmão, ele não carrega o título de derrotado, ele carrega o título de vencedor. O texto está dizendo, 1 João 5,4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quando a Bíblia fala mundo, ela está englobando tudo. Ela está englobando a área da saúde, está envolvido a área da vida financeira, está envolvido a área familiar. Eu não sei qual é a área que você está buscando vitória, mas o que a Bíblia está dizendo aqui em 1 João 5,4, que quando você é de Deus, quando você aceitou Jesus, quando você recebeu Jesus, quando você se batizou nas águas e você começou uma nova vida em Deus, essa nova vida em Deus é uma vida preparada de vitória. Eu não estou dizendo e não estou afirmando que nós não possamos passar por alguns dias de problemas, dificuldades. Às vezes nós enfrentamos um problema, uma dificuldade, mas nenhuma luta, nenhum problema e nenhuma dificuldade dura para sempre. Porque diante das lutas, diante dos problemas, Deus é maior do que tudo. Deus é maior que a luta, Deus é maior que o problema, Deus é maior que a dificuldade. Ele é Deus. Quando falamos Deus, irmãos, a palavra Deus está se referindo àquilo que está acima de tudo. Ele está acima da enfermidade, Ele está acima da doença, Ele está acima da depressão, está acima da luta, está acima de tudo. É Deus que está acima. O texto está dizendo: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele vai dizer, depois da vírgula, eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, a sua tradução está um pouquinho diferente, mas sei que o sentido é o mesmo. Depois da vírgula vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para se tornar um vencedor em Jesus, primeiro, temos que ser de Jesus, aceitar Jesus, receber Jesus. Então eu não sei se aqui ainda há pessoas que não desceram as águas do batismo, que ainda talvez não tomaram a decisão de seguir com Cristo, mas a palavra hoje também fala no seu coração: desça as águas do batismo. Quando o pastor Júnior falar, quando o ministério falar que vai ter algum batismo, já deixe o seu nome para se batizar, entregue, faça um compromisso com Deus, porque este compromisso vai te trazer vitória. Então o primeiro passo é aceitar Jesus, é receber Jesus como Salvador. Aí depois diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu tenho Jesus, mas eu tenho também fé. Fé, eu acredito. Fé é acreditar, meu irmão. Um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, uma pessoa de fé acredita naquilo que é fácil, naquilo que é difícil, naquilo que é impossível, naquilo que não tem jeito, naquilo que está dando tudo errado. A pessoa está em paz. Por quê? Porque a pessoa sabe que Deus vai tomar conta de tudo. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Aquilo que eu não posso resolver, Jesus pode. Aquilo que eu não tenho solução, não tenho resposta, não tenho escape, não tenho talvez sabedoria para conduzir, através da minha fé, a palavra garante que Deus me dará vitória. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé na palavra, eu tenho fé no Evangelho, eu tenho fé em Deus, e a fé em Deus me garante a vitória. Se você é homem de Deus, mulher de Deus que tem fé, a vitória não será, já é tua, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, 2 Crônicas, como eu falei que ia ler alguns textos da Bíblia, vamos ler alguns textos da Bíblia. E eu não vou demorar não. Quando você pensar que eu estou começando, eu já vou ter terminado. Que aqui é rápido, direto e objetivo, sem encher linguiça. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo... Qual é o versículo? Primeiro você acha o capítulo. Senão você vai ler antes de eu falar. 2 Crônicas, capítulo 15.
Versículo 7 diz assim, 2 Crônicas 15, 7: Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então eu aceitei Jesus, eu estou usando a fé, e agora a Bíblia está dizendo, eu tenho também que me esforçar, tenho que fazer a minha parte, tenho que me dedicar, tenho que vir para a igreja, tenho que orar, tenho que me consagrar, tenho que buscar a Deus, tenho que dizer não para o pecado, tenho que dizer não para o mundo. Eu tenho que dedicar a minha vida, tenho que dedicar tudo que eu tenho em Jesus. Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos. Quer dizer, não canse as suas mãos. Isso aqui eu lembro de trabalho, de trabalhar, de se esforçar. Quando a gente chega em casa cansado do trabalho, as mãos estão cansadas, as pernas estão cansadas, a cabeça está cansada, o corpo está cansado, queremos descansar. Mas quando chegamos no final do dia, nós falamos mais ou menos assim: bom, o dia hoje está vencido. Já venci o dia, já trabalhei, já ralei, e agora eu vou descansar. Você descansa à noite porque você trabalhou de manhã. Espiritualmente falando, você está enfrentando, você está guerreando, você está numa guerra espiritual, você está trabalhando junto com Jesus, com a sua fé, e no final do dia você vai dizer: eu venci porque eu tive fé e Deus me deu a vitória. Valeu a pena me esforçar, valeu a pena me dedicar, porque eu cheguei aqui e o Senhor me abençoou. Aleluia. Mas esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos. Aí ele vai dizer mais: porque a vossa obra tem uma recompensa. Todo esforço tem uma recompensa. Está aí até uma frase para você colocar de status no seu WhatsApp hoje. Todo esforço tem uma recompensa. Todo esforço tem uma recompensa. Esforço com Deus traz recompensas maiores que você pode imaginar. Mas a Bíblia vai dizer mais, meus irmãos. Hebreus capítulo de número 10, abra sua Bíblia, o Novo Testamento, quase no finalzinho da Bíblia também. Hebreus, você passa 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, o pequeno livro de Filemão, Tiago, do lado de Tiago. Hebreus capítulo de número 10, glória a Deus. Hebreus capítulo de número 10, nossa vitória está no Senhor. Hebreus capítulo 10, a Bíblia vai dizer, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo muito conhecido, Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Irmão, veja a certeza da palavra para nós essa noite: o que há de vir, virá. Aleluia. Versículo 37: o que há de vir, virá. A sua vitória vai vir em nome de Jesus. Este é o nosso ano. Esse é o ano que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar vitória. Eu não vim aqui para falar: ó, irmão, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade. Eu nem gosto desse tipo de pregação, meu irmão. Eu vim aqui para pregar que você é vitorioso, porque Deus te garante vitória pela palavra. Aleluia, a sua fé traz a vitória, a sua fé alcança o milagre. Você se esforçar no Senhor, você buscar no Senhor, você dedicar o seu máximo no Senhor, meu irmão, traz vitória. O fato talvez de você vir de perto ou vir de longe para o culto nessa noite, tem vitória. O fato de você talvez ter trabalhado o dia todo hoje, chegou cansado, arrebentado, talvez não foi nem em casa tomar um banho, comer alguma coisa, ir direto para a igreja, isso vai trazer vitória. Esforço com Deus, dedicação com Deus, fé em Deus gera vitória. E essa noite aqui tem crente vitorioso para a glória de Deus. Aleluia. O que há de vir, virá. Mas o texto diz no 36: necessitais de paciência,
Agora, essa palavra paciência, biblicamente falando, nós não vamos traduzir ao pé da letra de paciência, ou eu estou paciente, paciente, calmo, tranquilo. Não, meu irmão, eu estou perseverando. Paciência no sentido de perseverar, no sentido de insistir. É igual a Bíblia fala da vida de Jó. O mundo caiu sobre a cabeça de Jó, tudo estava dando errado na vida de Jó, mas Jó continuava perseverando. Estava ruim na saúde, mas ele estava perseverando. Problema familiar, mas ele estava perseverando. Problema financeiro, estava perseverando. E você conhece a história da vida dele. Não vou pregar a vida dele, porque não é o assunto da minha mensagem, estou falando de Jó. Mas quando você lê a história dele toda, lá no finalzinho, no capítulo 42, diz a Bíblia que Deus mudou a vida dele, Deus restaurou a vida dele, Deus mudou completamente a vida dele, porque por tudo que ele passou, ele não desistiu de acreditar em Deus, ele não abandonou sua fé. Nós entramos em um novo ano, estamos em 2026, e quantas pessoas, irmãos, se afastaram do Evangelho, deixaram os caminhos de Jesus. Não aguento mais isso, voltarei para onde eu vim antes, não quero saber de Jesus, quero saber da igreja, não quero saber de pastor, quero saber de nada. Não, meu irmão, vamos permanecer fiéis até a volta de Jesus, porque a vitória é nossa. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa nada deste mundo, nós temos um objetivo. A pessoa tem que ser focada, você tem que ser focado. A pessoa que é focada, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo em construir uma casa, construir uma família, comprar um terreno, comprar um carro, enfim. A pessoa está focada naquilo que ela quer. Se no mundo as pessoas que não têm Deus, que não buscam a Deus, elas são focadas, por que nós da igreja não podemos ser assim também? Não estou falando no sentido de nós copiarmos o mundo, sermos iguais ao mundo, termos inveja do mundo, não. Porque se você fizer isso, você vai cometer o mesmo erro que Asaf cometeu lá no Salmo 73, que diz a Bíblia que ele tinha inveja dos ímpios, ele queria ser igual a eles. Se eles estão tendo, por que eu não posso ter? E nisso você tem que tomar um cuidado tremendo, meus irmãos, porque essas teologias da prosperidade, essa coisa toda, essa barganha que é feita às vezes com dinheiro, está cegando a vida de muitos crentes. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ainda há irmãos, ainda há pessoas que são sinceras na palavra, que não estão andando de acordo, como muitos estão andando aí fora, mas estão andando de acordo com o que a palavra está dizendo. Nós não estamos servindo a Deus pelo que Ele tem nos dado. Nós não estamos servindo a Deus porque nós merecemos. Ninguém aqui merece nada. Nós não somos merecedores de nada. Somos falhos, somos pecadores. Se você andar comigo, se você conviver comigo 24 horas, você vai encontrar um monte de erro que eu tenho. Assim como se eu andar com você, com qualquer um aqui também, eu vou encontrar erro em você também. Porque nós somos falhos e imperfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito, servimos a um Deus que nos entende, servimos a um Deus que nos compreende. Ele sabe que além das lutas, das dificuldades, das nossas falhas, nós não abandonamos o nosso chamado, nós não abandonamos a nossa fé. Por isso que o texto está dizendo, porque necessidade de paciência, perseverança. Não faz parte aqui do esboço da minha pregação, da minha mensagem, mas eu poderia citar, por exemplo, o texto lá, quando Moisés partiu para a glória, que Deus designou Josué para dar continuidade ao chamado dele. E eu não vou ler aqui porque todo mundo conhece a palavra, mas Deus falou com Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Moisés foi, mas você vai continuar a obra, você vai conduzir este povo. Mas apenas tem uma coisa, Josué: medita na palavra de dia e de noite, porque você fará este povo herdar a terra da promessa. Já que eu estou falando isso, vamos ler esse texto? Josué capítulo 1, versículo eu não lembro, mas a gente acha agora. Josué capítulo de número 1, bem no comecinho da Bíblia. Glória a Deus. Josué capítulo 1. O dia de Moisés terminou, mas a vida continua. Infelizmente, irmãos, as pessoas elas partem um dia, mas a vida ela continua. Para nós que continuamos vivendo, ouça o que a Bíblia diz. Josué capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1, já que eu falei que eu gosto muito de ler a Bíblia. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo de número 1. Josué 1, até o versículo 9. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor
falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, quer dizer, será seu, será de vocês. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde você for, Josué, eu serei com você. Apenas guarde a minha palavra, leia a minha palavra, viva a minha palavra, medite a minha palavra. Meus irmãos, todo mundo aqui tem um livro desse, a Bíblia Sagrada. Nós temos que caminhar segundo o que diz esse livro. Quando nós compramos um celular novo, uma geladeira, um fogão, seja lá o que for, ela vem com um manual ensinando a gente como manusear, como usá-lo. Irmãos, a Bíblia é o manual da nossa vida. Quer saber como você deve andar na presença de Deus? Escute o que o teu pastor está pregando, escute o que ele está ensinando na palavra, escute o que ele está sendo ministrado no culto, escute o que os pregadores estão falando, porque todos nós estamos pregando a palavra. Mas na sua casa, leia a palavra, no seu celular, medite na palavra, aonde você estiver, esteja sempre em contato com a palavra, porque é a palavra de Deus que vai conduzir a nossa vida ao caminho da vitória. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia. Somos conduzidos pela palavra. Ele falou para Josué: Josué, se você for conduzido pela palavra, caminhar na palavra, meditar na palavra, me obedecer. Como é que a pessoa pode obedecer a Deus? Será que Deus vai se manifestar aqui presente diante de nós? Não, meu irmão. Eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus, e ninguém aqui nunca viu. Veremos um dia na eternidade, amém? Um dia nós o veremos, mas ainda nós não vimos. Mas como é que nós sabemos a vontade de Deus? É igual aquele meme que talvez você já viu na internet, né? Que tem uma pessoa assim orando e falando: Senhor, fale comigo. Aí vem uma mão do céu assim com uma Bíblia grande. Eu já falei, está aqui a palavra. Quando nós vivemos a palavra, lemos a palavra, estudamos a palavra, meu irmão, nós caminhamos para a vitória. Aleluia. A Bíblia também vai dizer, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios, capítulo de número 15, glória a Deus. Eu tenho um monte de coisa para ler, meus irmãos, mas eu não vou extrapolar no horário não, tá bom? Vou maneirar aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler, irmãos, um versículo agora, que é muito parecido com o que eu acabei de ler, porque para você ver como a Bíblia ela anda numa concordância total. O que eu li no Antigo Testamento agora, em 2 Crônicas 15:7, é muito parecido com o texto que está no versículo 58 de 1 Coríntios capítulo 15. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão nenhuma oração que você faz, não é vão nenhuma campanha que você participa, não é vão nenhum culto que eu vou. Ah, mas eu vou na igreja, hoje tem lá 3 pessoas, hoje vai ter 4 pessoas, hoje vai ter, é um esforço que eu vou fazer. Mas faça, persevera, caminha, se dedica. O texto está dizendo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Veja que o texto ele é crescente: firmes, constantes, sempre abundantes na alma do Senhor. Ele vai cada vez mais nos conduzindo a um patamar maior. Por quê? Porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você cresça em todas as áreas. Deus quer que nós venhamos prosperar. Mas eu não estou falando de prosperidade financeira, de ficar rico. Eu não estou falando disso não, meu irmão. O que eu estou dizendo aqui é de prosperar a ausência de necessidade. Eu estou falando de Deus providenciar aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. O que você precisa, Deus vai preparar para você, mediante a sua fé, através do seu esforço na palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe um outro texto parecido também, um pouco diferente, totalmente diferente, mas também é muito direto ao que nós estamos falando esta noite, que está em Mateus, no capítulo de número 6, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mateus capítulo 6, esse eu vou falar o versículo que todo mundo conhece, é o 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco a Deus, quando eu vou até Deus, quando eu me esforço em agradar a Deus, em servir a Deus, Deus me dá todas as vitórias que eu preciso e que eu necessito. Através do meu esforço, através da minha busca, Deus honra a minha vida. Meu irmão, se eu desse aqui o microfone para falar, irmãos, quem tem uma bênção para contar, talvez você poderia dizer: mas não aconteceu um grande testemunho comigo. Mas eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui já provou de uma grande bênção da parte de Deus na sua vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que no ano passado, até nesse ano mesmo, quantas coisas Deus já te deu. Tudo que você conquistou até hoje, tudo que você conseguiu, todo sucesso estabelecido na sua vida foi graças às vitórias que Deus concedeu a você. Tudo que você conquistou: eu sou grato a Deus por isso, eu sou grato a Deus por aquilo, eu agradeço ao Senhor por isso, eu agradeço ao Senhor por aquilo. Tudo que nós agradecemos é porque um dia nos esforçamos, e quando nos dedicamos, Deus também está pronto para nos abençoar. Lembra do começo da palavra? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, quando a gente dá o nosso melhor, Deus, meu irmão, também dá o melhor dele para você. Aleluia. Para caminhar para o final, eu vou ler só mais alguns versículos da Bíblia. Já que eu falei de Jó, vamos ler um versículo que está no livro de Jó, no capítulo 23. Jó, capítulo 23. Jó capítulo 23. Glória a Deus. Capítulo 23 do livro de Jó, do lado dos Salmos. Versículo é o 14. Jó 23, 14 diz assim. Jó capítulo 23, versículo 14. Porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Cumprirá. Deus vai cumprir em sua vida a vitória que você tem buscado. Deus vai cumprir em sua vida os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você está almejando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo. Deus vai honrar você, meu irmão. Deus vai honrar você, minha irmã.
cumprirá aquilo que está desejando, aquilo que nós estamos querendo. Irmãos, é Jesus que nos garante a vitória. Veja o que a Bíblia diz no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, esse é o mais fácil de todos, porque abrir Apocalipse é só abrir no final. Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 12. Observe que eu sou bem repetitivo, capítulo e versículo, toda hora eu falo a mesma coisa. Para quê? Para dar tempo de todo mundo achar, amém? Para você me acompanhar na leitura. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse texto aqui está dizendo que a igreja do Senhor, ela é vitoriosa através do sangue de Jesus, aleluia. Através do sangue de Jesus, nós alcançamos todas as vitórias. Nós não amamos a nossa vida, nós amamos a vida que Ele nos deu, nós amamos as coisas de Deus. Quem é de Deus, quem é espiritual, ama o que é de Deus, não é o que está no mundo. O mundo não nos agrada, o mundo não tem nada para nos dar, meu irmão. Meu irmão, o que Deus tem para nós temos que buscar no Senhor. Deus quer que você se firme cada vez mais. Este é o ano que você tem que orar mais, tem que buscar mais. Tanta coisa que estamos vendo aí acontecendo. Você liga o jornal, é tragédia, é violência, é criminalidade, é doença, é tudo aumentando mais. É tempo da igreja ficar mais firme no caminho do Senhor. Ainda mais este ano, né, que é ano de eleição, que daqui a pouco começa aquela briga danada, né? De crente brigando, igreja brigando, pastor brigando, tudo carnalidade total. Mas os espirituais vão estar firmes na palavra. E quando todo mundo estiver brigando, vamos estar firmes na palavra, firmados no Senhor. Não importa o que o mundo está brigando, não importa o que o mundo está falando, o crente tem que olhar para Jesus. Não é para a direita, não é para a esquerda, não é para frente, não é para trás. É olhar para o alto, é olhar para o Senhor. Como a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá a minha vitória? A minha vitória vem do Senhor. Ele está no alto, Deus está no céu, está em cima, não está nas coisas desta terra. Perto de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo de número 5. Esse é o antepenúltimo versículo que eu leio. Depois desse, só vou ler mais 2 versículos e encerrar minha participação. 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Talvez você está dizendo, eu não estou aguentando o que eu estou passando. É uma grande luta, é uma grande dificuldade. Já entrei esse ano debaixo de luta. Ouça o que eu vou ler agora. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos começar do final do versículo para o começo. Deus cuida de cada um de nós, e louvado seja o nome do Senhor por isso, que Deus está cuidando de nós, aleluia. Veja que maravilhoso é deitar essa noite, a descansar e saber, Deus está cuidando de mim. Acordar amanhã e saber, Deus está cuidando de mim. Ir para o trabalho dizendo, Deus está cuidando de mim. Saber que Deus cuida da minha vida e da sua vida, aleluia. E o começo diz, lançando sobre ele, ou seja, o que Deus quer é que pegamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, a ansiedade, as lutas, e coloque na mão do Senhor. Porque se você carregar isso com você, você talvez não vença. Tem coisas, irmãos, que um advogado pode resolver, um médico pode resolver, os amigos podem, os verdadeiros amigos podem resolver, o pai, a mãe, a família, as pessoas próximas de nós podem resolver. Mas tem coisas, irmãos, que só Jesus Ele pode resolver. E para estas coisas que só Ele pode resolver, a Bíblia diz, coloque na mão do Senhor. Lançando sobre, quer dizer, coloque na mão do Senhor, e Ele vai cuidar disso para você, aleluia. A Bíblia diz também, meus irmãos, no livro de 2 Tessalonicenses, um pouco mais atrás, 2
Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Esse é o penúltimo versículo que eu leio. Depois desse só vou ler mais um versículo para encerrar a minha palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Eu estou pregando essa noite sobre o Deus que nos dá a vitória através da nossa fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo é o 16. 2 Tessalonicenses 3, 16, que diz assim: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. O Deus de paz nos dê a paz. Nós poderíamos dizer também: o Deus que é o Deus da cura, dê cura. O Deus que é o Deus da libertação, traga libertação. O Deus que resolve o problema, que resolva o impossível, nos resolva os problemas, resolva o impossível e faça um milagre. O Deus que faz é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluia. O Deus de paz vos dê a paz. O Deus que cura, te dê a cura. O Deus que abre porta na sua vida. O Deus, essa noite, possa resolver todos os teus problemas em nome de Jesus. E para encerrarmos, vamos a 1 Coríntios novamente, no capítulo 15 novamente. 1 Coríntios, capítulo de número 15, para encerrarmos a palavra. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós lemos o versículo 58. Agora vamos ler o 57. 1 Coríntios 15, 57 diz assim a palavra: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo: Deus nos dá a vitória através do Senhor Jesus. Eu não tenho nada a acrescentar, eu só tenho a dizer: Deus tem vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor esta noite.